Bom, pessoal, então a gente começou na semana passada a falar um pouco da política colonizadora portuguesa, né? Então foi um dos aspectos que nós vimos na semana passada. Falamos sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, toda aquela estruturação inicial, enfim, todo aquele processo. Então a gente está vendo esse aspecto mais político. Agora a gente vai ver um segundo momento, que é a União Ibérica. Então, lembrando que Portugal e Espanha haviam firmado o, uma divisão do território, que foi dividido o mundo através do Tratado de Tordesilhas. E aí você ficava lá, né? De um lado, do leste, as terras de possessão portuguesa, do oeste, as terras de possessão da Espanha. Então estava dividido assim. Então o território brasileiro inicialmente ele vai estar ali basicamente na costa brasileira. Então a divisão, né, o espaço dessa desse território brasileiro era mínimo durante esse período, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, ó, na aula passada, né, a gente concluiu aqui falando aqui do governo geral, dos homens bons e tal, né? Falando dessa organização aqui do Brasil, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, inclusive, como eu disse para vocês, no livro de vocês, esse assunto da União Ibérica, ele traz em um capítulo só, né? Então, assim, eu particularmente eu não vejo uma necessidade tão grande assim de colocar esse assunto num capítulo só, né? Teve algumas repercussões importantes? Teve sim, né? Mas a gente vai entender o que é que está por trás desse processo que é a União Ibérica. Então, ó, só relembrando alguns pontos, né, da época. No período, e aí a gente está falando do início do mundo moderno, né, nós tínhamos essas principais potências aqui na Europa. A Inglaterra, né, clássica Inglaterra, a França, essa é meu turno, Espanha e uma grande potência europeia da época também era a Holanda, certo? Então nós tínhamos essas quatro grandes potências aí. Dessas quatro, o Brasil ele tinha vinculação com a Inglaterra e tinha vinculação com a Holanda. A Inglaterra, né, pelas ligações comerciais, né, que sempre existiram entre Portugal e a Inglaterra, e a Holanda tem uma vinculação com, com o Brasil por conta do açúcar, tá? Mas a gente, então, são essas as potências que a gente tinha na época. E aqui, correndo de lado, né, a gente vai ter nosso querido e amado metrópole, que era Portugal. Então, ó, diante disso, o que é que acontece? Aqui a gente tinha uma rivalidade, certo? Considerável entre esses países. Em especial entre a Espanha e a Holanda. E por que esses dois tinham essa rivalidade especial? Porque a Holanda havia sido anteriormente um território, uma colônia espanhola, que aí depois de algumas lutas eles conseguiram se tornar independentes, né? Então, por isso que havia rivalidade entre esses dois países. E aí, o que é que acontece? Lembra que eu falei isso na aula passada? Quando começa a exploração da cana-de-açúcar aqui no Brasil, é,
o Portugal, ele, aqui no território brasileiro, plantava cana-de-açúcar e fabricava o açúcar. Mas quem refinava e vendia na Europa o açúcar produzido no Brasil era a Holanda, não era Portugal. Então havia uma relativa ligação comercial aí entre a Portugal e a Holanda, né? Mas aí a gente viu aí que Espanha e Holanda elas eram rivais. E aí o que acontece? Em 1575, Dom Sebastião, que era o rei português, morreu. E como ele não tinha herdeiros, o trono foi para o seu tio Dom Henrique. Só que Dom Henrique já era um cara idoso, né? Ele fica de 75 até 78, ele assume 75, 78 ele morre, assume Dom Henrique, que também já era uma pessoa idosa, e por ser também vinculado à Igreja Católica, né, se não me engano, ele era bispo da Igreja Católica, ele não deixou também herdeiros. Diante disso, Filipe II, da Espanha, se coloca. Deixa eu só colocar o outro slide aqui que é melhor para vocês visualizarem isso. Cadê aqui? Cadê? Aqui. Depois a gente volta para aquele slide, porque esse aqui, falando da União Ibérica, ele é melhor. Então, como eu disse, né, Dom Henrique morreu, né, e Dom Filipe II, da Espanha, é que vai ser o seu sucessor por ser um sobrinho seu, enfim. Só para, como um adendo, né, era comum entre essas monarquias europeias que houvesse ali entre elas esses laços de amizade, porque para evitar guerras, para fazer alianças, muitas vezes essas potências casavam ali, né, entre si. E aí por isso que era comum. E aí Filipe, com o apoio de uma parte da nobreza e da burguesia portuguesa, ele invade Portugal e vai anexar Portugal ao reino da Espanha. Então ele vai governar em conjunto as duas nações, né? Tanto Portugal quanto a Espanha. Então, obviamente, se ele está governando os dois países, né, todas as possessões portuguesas passam a ser também possessões espanholas, como aí também o caso do Brasil, certo? Então, diante disso, só para vocês verem o quanto esse carinha aqui, ó, Dom Filipe II, ele dominou muita coisa no mundo. Aqui é um mapa do mundo aí, e todo esse amarelo mais escuro aí seriam as possessões sob domínio de Filipe, né? Vamos lá, só relembrando, antes da União Ibérica, né, nós tínhamos aí o Tratado de Tordesilhas, que dividia aqui mais ou menos o território, né? Do lado aqui leste você tinha as possessões portuguesas e do lado oeste nós tínhamos as possessões espanholas. Só que agora, como está tudo dominado, está tudo ali sob domínio da Espanha, então isso aqui vai ser uma coisa só, né? Então, ó, dali do sul de hoje, de onde hoje é o sul dos Estados Unidos e toda a América Central e do Sul, vai ficar sob domínio de Filipe II. Como também, ó, praticamente toda a costa africana, com algumas pequenas exceções que a gente pode perceber, várias ilhas aqui no Atlântico, né, que eram possessões portuguesas, Açores, Ilha da Madeira, Canárias, enfim, né? Algumas possessões aqui no Oriente também, né, que a gente pode ver. Então, o cara mandava em uma quantidade considerável de territórios no mundo, né? Então,
Diante disso, o que é que ele faz? Ele entra em um acordo com essa nobreza portuguesa, né, e vai determinar essa manutenção de órgãos administrativos portugueses na colônia. Ou seja, aqui no Brasil, de fato, durante o período da União Ibérica, não se sentiu muita diferença, né? Porque como não se alterou a estrutura administrativa aqui, então para eles não tinha tanta diferença. Outra coisa, se Portugal e Espanha estão sob o mesmo domínio, então a gente vai ter aí, diante disso, né, começa a se ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Né? Não tem porquê, não tem lógica mais fazer com que que o tratado ele seja cumprido. Tipo, tá, se os dois fazem parte do mesmo país, né, da mesma nação, então se começa a ultrapassar. Mas diante disso, né, os inimigos da Espanha, em especial ali França e Holanda, né, os franceses eles invadem em 1624, salvo engano, ou é 25, a região do Maranhão, onde eles fundam a França Equinocial, né, e a grande, né, questão da invasão aqui vai ser os holandeses, né? E isso é importante porque, tipo, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu, quando estudei lá no ensino fundamental, há muito tempo atrás, né? Tipo, a galera fala, as invasões holandesas, beleza. Mas não explicava. Parece que, tipo, os holandeses estavam lá de bobeira e, tu tá fazendo o quê? Não, não tô fazendo nada. Vamos fazer o quê, então? Nós vamos invadir o Brasil? Né? Parece, muitas vezes, que foi feito dessa maneira, né? E a gente percebe aí, diante disso, que não foi bem assim, né? Que quando a Espanha domina o Brasil, ele vai proibir, no caso a Holanda, de negociar, de fazer comércio com o açúcar brasileiro. Né? E aí, como o açúcar brasileiro ele era transportado e refinado pelos holandeses, é por isso, é em virtude disso, que os holandeses invadem o Brasil, né, rompem o Brasil, invadem inicialmente lá na região do Rio de Janeiro, onde são facilmente rechaçados, e depois eles criam a Companhia das Índias Ocidentais, que é uma organização armada para tentar invadir o Brasil quando conseguem, de fato, em 1624. Né? Então aí, ó, a gente fala aqui das invasões holandesas e depois volta para o outro slide, tá bom? Então, ó, o objetivo, como eu disse, das invasões holandesas não foi ao acaso. Então, não teve um porquê desse processo aí. Né? Então, foi por conta, né, da barreira que foi posta por Filipe II da Espanha, né, que proibiu os negócios da Holanda com as suas possessões. Então, ó, tenta invadir a Bahia, não o Rio de Janeiro, né? Como eu me confundi, Rio de Janeiro foram os franceses. Então, 1624 tenta invadir a Bahia, são expulsos facilmente, né? E aí eles montam a Companhia das Índias, como eu disse, né? Para tentar, de fato, organizar e invadir o território brasileiro. Né? E aí eles conseguem, em 1630, ocupar o território brasileiro, em especial a região de Pernambuco. Né? E por que eles vão para a região de Pernambuco? Por esse simples motivo aqui, ó, galera. É o maior centro mundial de produção açucareira. Então, se você pegar em São Vicente, né, lá na região perto de São Paulo, se produzia açúcar e tal, mas não chegava perto, tá,
da quantidade que era produzida ali na região de Pernambuco. Então, por isso que os caras vão invadir lá a região. Só uns detalhes, né, umas curiosidades históricas, é que antes da unificação da União Ibérica, a capital aqui da Paraíba, né, se chamava Nossa Senhora das Neves, cidade de Nossa Senhora das Neves. Quando houve o processo da União Ibérica, mudou de nome. A cidade virou Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Quando houve o domínio holandês durante esse período, aí mudou para Frederica, né? E depois da expulsão dos holandeses, ela se torna Paraíba, né? Então, assim, e depois, em 1930, passa a se chamar João Pessoa. Então, são os nomes, né, que a capital aqui da Paraíba já teve nos seus longos mais 400 anos de vida. Então, aí é interessante, pessoal, porque nesse mapinha mostra justamente essa ocupação, esse domínio holandês aí no território. Então, ó, vejam que vai ali de onde hoje é Natal, que eles chamam de Nova Amsterdã, né? Frederica, Recife, Olinda. Então, eles dominam ali uma parte até mais ou menos a região de Alagoas, mais ou menos, né? Então, eles não chegam à Bahia, até porque a Bahia, na época, era a capital do Brasil na época, então dominar isso aí já seria praticamente improvável. Fala, Ronaldo. Professor, a Paraíba tinha alguma coisa de destaque nessa época? Bom, assim como Pernambuco, vai ter produção de açúcar, né? Só que aqui a gente não era um local independente, nós éramos da província de Itamaracá, né? Então não existia a província da Paraíba ainda, era a província de Itamaracá, da qual nós fazíamos parte. Então, produção açucareira. Não era tanto quanto em Pernambuco, né? Mas tinha sim produção de açúcar. Porque assim, não sei se alguém conhece a região ali de Pernambuco, né? Zona da Mata Norte, ali onde tem Aliança, Nazaré da Mata, né? Condado, por ali. Naquela região é cheio de engenhos antigos, justamente desse período aí da dominação, né? Então, assim, vai ser importante, vai ser muito importante também. Não é a mesma coisa que Pernambuco, mas tem sua importância, tá? E aí, quando, né, se estabelece esse domínio holandês, os holandeses mandam para cá o Conde Maurício de Nassau, que vai ser o governante holandês, né, responsável por controlar aqui boa parte do território, né, e tentar estabelecer esse clima amigável, amistoso aí com os brasileiros, né? Porque assim, estou lendo um livro agora que se chama Crise Colonial e a Independência do Brasil. Bem interessante porque ele coloca alguns pontos para a gente, né? Então, e eu estava lendo também a história de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Camutanga. E aí fala, né, que durante o período das invasões holandesas, muitos senhores de engenho, com medo da perseguição, porque eram portugueses e tal, eles fugiram e abandonaram os engenhos. E aí os holandeses chegavam para a galera e diziam, ó, a gente tem um engenho ali que foi abandonado, vocês querem tomar conta? E aí muita gente perdeu os engenhos aí durante esse período, né? Um ponto importante aí desse domínio do Maurício de Nassau, né, é que quando ele chega ao poder, né, desculpa,
quando ele vai chegar ao poder, ele vai promover uma série de mudanças, certo? Entre elas, essa modernização e urbanização da cidade, né? Então, isso é importante. Geralmente a gente faz, mas eu acho que talvez vocês já tenham feito essa viagem, né? Ali para o Recife Antigo e tal. Mas Idalmo sempre gosta de fazer com o pessoal, né? Um ano sim, um ano não. Porque é interessante para a gente perceber que ali no Recife Antigo, né? A característica arquitetônica de lá é bem diferente, por exemplo, das características arquitetônicas que nós temos em Olinda. Por quê? Porque toda aquela parte do Recife antigo ali foi construída pelos holandeses. Então tem uma influência arquitetônica da Holanda. Tanto que boa parte ali do Recife antigo ele é construída abaixo do nível do mar, como uma grande parte da Holanda. Pode falar, Eliseu. Ou foi sem querer? Eliseu? Foi sem querer ou tive que fazer uma pergunta? Deixa eu ver o chat. Desculpem. Tá, tranquilo. Então, assim, então tem toda essa influência aí, a construção dos prédios, daquelas pontes que ligam ali, né, aquela região. Embelezamento das cidades, né, com a vinda de artistas holandeses, as chamadas missões artísticas, que eram bastante comuns na época, que serviam tanto para essa questão de embelezamento e tal, dessa coisa mais artística, mas tinha também uma função científica, né? Se chamavam missões artísticas e científicas. Por quê? Porque os pintores e tal, os artistas, eles retratavam o dia a dia, né? Retratavam plantas, retratavam animais que eles viam. Então era interessante, por quê? Porque a partir dali podiam se descobrir novas espécies e tal, enfim. E um dos artistas mais proeminentes dessa época é o Hans Staden, né? Tanto que lá no Instituto Ricardo Brenan, que creio que talvez uma boa parte de vocês tenha ido já, mas se não for, vale a pena ir. Lá tem uma pinacoteca, né? Tem uma área de exposição de quadros, que são quadros justamente todos desse período holandês aqui no Brasil. Vale muito a pena para entender. Outra coisa, né, que se estabelece aí é que para ganhar o apoio dos senhores de engenho, Maurício de Nassau ele estabeleceu o financiamento para os donos de engenho. Então, tipo, o cara não tinha dinheiro para investir, para melhorar, para aumentar a lavoura, o que quer que seja. Então, o governo ali, né, holandês, ele fornecia empréstimos a esses senhores, a esses donos dos engenhos aqui do Brasil. E também pregam a liberdade de culto, pessoal. Isso é muito, muito peculiar, viu? Essa defesa aí de da liberdade de culto. Por que isso é importante? Porque diante disso vai acontecer a construção da primeira sinagoga das Américas. Ela foi construída, inclusive, um ano depois das invasões dos holandeses. Foram 4 anos, 1634, salvo engano. Então, lá no Recife Antigo, tem a chamada Torre Balakov, que é a sinagoga mais antiga das Américas. Então, os holandeses, por mais que em grande parte fossem protestantes e tal, mas para evitar o atrito aqui no Brasil,
né, com os senhores de engenho, para ter uma relação mais amistosa, eles não impõem a religião deles aqui no Brasil. Isso é interessante, viu, pessoal? Porque talvez, né, por mais que, vai falar isso daqui a pouco, mas tipo, se eles tivessem imposto essa religiosidade, talvez, muito provavelmente, nós teríamos aqui na região que foi dominada pelos holandeses uma presença e uma classificação muito, muito importante em relação ao protestantismo. Então, talvez pudéssemos, né, ter virado aí, caso eles tivessem imposto, um, um, um reduto protestante no Brasil, né? Mas como isso não aconteceu, então houve, na verdade, a manutenção, né, dos cultos católicos e como também aí os judeus que tiveram a liberdade de culto também aqui. Até porque isso era uma prática relativamente comum também na Holanda, né? Vocês estão... não, ainda não. Mas vocês vão ver na filosofia moderna, quando falarem de racionalismo, um cara chamado Baruch Spinoza. Aí é bem interessante que ele era holandês e tal, e fala sobre, quando se estuda um pouco sobre ele, fala justamente sobre a liberdade que existia na Holanda, né, de culto. Bom, foi ele, né, o Maurício Nassau, foi demitido em 1644, né, da Companhia das Índias Ocidentais. E aí o que acontece? Entre 1645 e 1654, ocorre um movimento chamado Insurreição Pernambucana, ou seja, os pernambucanos, né, os brasileiros, os portugueses, eles se unem para expulsar os holandeses do Brasil. Alguns historiadores, antropólogos, sociólogos, datam a insurreição pernambucana como o primeiro sentimento de nação do Brasil, digamos assim. Por quê? Porque diante disso, na insurreição pernambucana, teve a união dos negros, dos índios e dos brancos para lutar contra um inimigo comum que eram os holandeses. Então seria o primeiro momento da história do Brasil em que houve essa união das três etnias, das três raças do Brasil. E qual foi a consequência dessa expulsão dos holandeses? A crise do açúcar brasileiro. Por quê? Os holandeses até então eles só sabiam, né, refinar e vendiam o açúcar brasileiro. Mas com esse período que eles passaram aqui no Brasil, né, de perto aí de 20 anos mais ou menos, eles dominam todas as técnicas de plantio do açúcar. Então, quando são expulsos aqui do Nordeste, né, do Brasil, quando são expulsos do Brasil, eles vão para as Antilhas, para a América Central, ali próximo de onde fica a Jamaica e tal, enfim. E lá eles começam a plantar e produzir açúcar, produzir e refinar o açúcar. Com isso, eles conseguem fazer um açúcar mais barato e de uma qualidade muito superior ao açúcar que era produzido aqui no Brasil. Óbvio que não é assim, tipo, 1654 os holandeses são expulsos. Em 1655 eles já começam uma superprodução que vai derrubar a produção brasileira. Não é bem assim. Isso vai demandar um tempo, né? Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas eles vão crescendo cada vez mais. Então, quando vai ali mais ou menos para o final do século XVII, ali, a gente já tem uma crise grande do açúcar brasileiro por conta dessa concorrência aí. Um ponto, pessoal. Quando a gente fala de entrar em crise, quer dizer que não vendia mais como antes, que não tem mais os lucros gigantescos que tinha obtido em outro momento, tá? Não quer dizer com isso, certo? Que não dava lucro, né? Não quer dizer, continua dando lucro, só não vai dar o mesmo lucro
que dava anteriormente, certo? Deixa eu só para a gente concluir aqui. Cadê? Bom, então, para não começar um ponto novo, quando for na próxima semana, a gente vai falar da restauração portuguesa e vai falar da administração pombalina, certo? E aí depois a gente entra nos aspectos econômicos, de fato, do período colonial brasileiro, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Atentem que nas quintas-feiras, certo? Nós continuaremos agora semanalmente com aquelas aulinhas nossas à tarde, tá? Com resolução daquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Assim que terminar ela, haverá outra e a gente vai ficar tendo sempre essa aula, sempre ali às 13 horas. Tranquilo? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima semana, tá bom? E um abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau.